E aí, galera, tudo bem? Tô com muita saudade de vocês. Essa aqui é uma aulinha que é bem importante, né? Falando da valorização da vida. É no Livro dos Espíritos, União da Alma e do Corpo, a questão 344 a 360. Então vamos lá para a aula, fazer a nossa prece e aí a gente parte para falar um pouco mais sobre esse tema. Obrigado, Jesus, obrigado aos bons espíritos, obrigado a todos que amparam, protegem, auxiliam cada um de nós. Que Luiz Sérgio, essa play de espíritos do bem, proteja e amparam cada jovem na casa do caminho, cada evangelizador. Nos ajude, Senhor, a entender melhor a tua lei. Nos ajude a estar hoje, agora e sempre contigo. Muito obrigado, Jesus. Vamos lá. Em que momento a alma se une ao corpo? Em que momento a alma, quando nasce o corpo, ela... E aí os espíritos são categóricos. Na concepção, ou seja, lá atrás, né, na biologia, quando o óvulo se une ali ao espermatozoide, o espermatozoide entra dentro do óvulo, naquele momento que forma a primeira célula, que a gente chama em biologia de embrião, é ali que tem a união entre o corpo e o espírito. Nesse momento. E isso é muito importante para a gente entender uma série de outras coisas. Vamos falar mais sobre isso aqui agora, tá bom? Conforme já dissemos, o que há nesses casos de morte prematura? Então, assim, Allan Kardec agora vai tratar de várias perguntas, né, falando sobre isso. Então, assim, a concepção. O espírito encarnou e foi ali. E aí Kardec vai começar a perguntar várias coisas para os espíritos. Se aconteceu uma morte prematura, conforme já dissemos, né? Tipo assim, se o bebê morrer na infância, tem um bebê aqui na UTI, né? E se ele morrer nos primeiros dias de vida. E ele fala que, assim, a resposta que os espíritos dão, né? É que muitas vezes, nesse caso, o espírito já vinha preparado para isso, né? Então isso se dá muito mais uma prova para os pais do que uma prova para o bebê em si, porque o espírito ali naquele corpo não tem muita concepção do que está acontecendo. Então ele encarna e desencarna. Ele chega a encarnar, sim. Não plenamente, como uma criança de 7 anos, mas ele encarna. Então isso é bem importante para a gente. Então isso é muito mais uma prova para os pais que ficaram. Eu conheço amigos meus que os bebês chegaram ao final da gestação, né, e nasceram, e depois morreram uma semana depois, e eu sei a dor deles. Depois eles até tiveram uma filhinha, um casal de amigos meus. Isso é uma prova muito grande para aquela união, a gente não sabe, né, quais são as histórias espirituais em relação àquele momento, mas é uma prova, assim, bem importante, assim, né, muita dor, né, porque se esperava, às vezes, imagina, a mãe já comprou, tá com o enxoval tudo pronto, já montaram um quartinho e tudo mais, e aquele bebê não vem para casa. Isso é uma prova muito, muito, muito grande. Isso é muito importante para a gente, porque a gente tem que entender que cada momento, né, a gente pode ter provas bem complexas, bem difíceis, e Jesus e a espiritualidade está sempre conosco para nos auxiliar a passar por esse momento. É importante a gente falar também que o bebê raramente sabe, né, tipo assim, nessa concepção, né, logo no início da vida dele, o espírito está muito, muito arraigado aí na matéria, a gente vai falar mais à frente. Ele ainda está muito mais no plano espiritual do que no plano físico. Sabe espiritualmente que o corpo de sua escolha não tem probabilidade de viver? Então, eu peguei essa fase, o futuro sempre bate a porta, esteja preparado para ele. Na verdade, tem espíritos que são melhores e estão melhores evolutivamente que outros e podem saber disso. Tem espíritos que não podem, né? A gente pode estar nesse caso, pode não. Parte das provas que a gente vai ter que se passar na vida, a gente ajudou a escolher outras partes. Nossos mentores, que são espíritos que organizam a nossa encarnação, que são melhores que a gente, né? Que estão a serviço de Deus, colocam, porque sabem que se a gente soubesse disso, talvez a gente até desistisse, né, da prova em si. Então, às vezes eles sabem, às vezes não sabem. Então, assim, essa questão da elevação espiritual, a escolha das provas é muito importante.
quanto mais elevado um espírito é, mais ele reconhece as provas dele. Quanto mais primário um espírito é, menos ele pode tomar acesso a certas escolhas. E aí, espíritos que são maiores, mais próximos a Deus, bons, vão escolher. É por isso que, nesse momento agora, ainda não pode escolher. Quando falha por qualquer causa a encarnação de um espírito, é ela suprimida imediatamente? Ela é suprida imediatamente? Então, assim, falhou uma encarnação, o espírito quase reencarnou, não conseguiu. Muitas vezes, essa questão do corpo da criança, a morte também, se dá por algumas questões orgânicas. Né? O corpo não foi muito bem formado e tal, e os espíritos respondem sobre isso. Né? E aí, ele não pode encarnar ali naquele momento. Então, assim, a próxima oportunidade de encarnação se dá imediatamente. A gente tem que lembrar que a lei de Deus é uma lei de amor. Deus é um Deus de amor. Deus é amor. Então, ele vai suprir essa demanda, né, porque todos temos que reencarnar, né, devido às nossas questões espirituais e para a nossa evolução, em algum momento. Mas em que momento isso se dará? Assim, olha só, aqui vai acontecer, daqui a 6 meses ele reencarna? Não. Tudo tem toda uma complexidade, tem toda uma organização para que isso possa acontecer. Então, o espírito tem que esperar o melhor momento, as outras questões, né? Tem questões com os encarnados, tem questões com os desencarnados, com os mentores dele. Então, isso se dará da melhor maneira possível. Né? Uma vez unido ao corpo a criança, quando já lhe não é possível voltar atrás. Então, assim, a criança está reencarnada. Ela pode, voltar atrás, o espírito desistir. E aí, infelizmente, ele pode. Né? O espírito pode, perante as dores deles e as possíveis provas futuras, não querer essa encarnação. Mas isso, ele entra na conta de um suicídio. O espírito não quis. Existem provas que são muito difíceis na vida, espíritos que estão com muitas questões. E realmente dá medo, né? E eu falo para todos os espíritos, né? Encarnados, desencarnados, dá medo voltar. Porque você sabe o quanto você vai ter que encarar, como o mundo estará, uma série de coisas. Mas a gente nunca está sozinho. Os espíritos bons estão com a gente e a gente precisa passar pelo que a gente precisa passar. Então, assim, um espírito pode desistir da vida e romper os laços. Pode até acontecer. Mas isso não é a melhor opção, né? A opção é que a gente encare as provas que a gente tem que ter. E com muita força, muita organização. A pergunta da Lei 52 é muito legal. Imediatamente ao nascer, recobra o espírito a plenitude de suas faculdades? Não. Porque ele encarna num corpo infantil, né? E a matéria que ele habita naquele momento ainda está em desenvolvimento. Então o bebê não consegue, por exemplo, um espírito tem facilidade em línguas, fala muitas línguas e nessa vida vai falar muitas línguas. Ele não vai nascer falando todas essas línguas. Quer dizer, há exceções. Tem espíritos que nascem com muita da potência. E muitas vezes uma prova pra gente que a reencarnação existe. Então, tem um intelecto absurdo, né? Os 2 anos. Eu conheço um amigo meu que em 2 anos ele já lia. Isso é uma prova realmente que, assim, ele já vem com uma potência maior. Mas ele não é o que ele é hoje, como adulto. Nenhum desses espíritos, por mais que eles toquem piano, eles não são o que eles são quando serão adultos. Eles serão mais envolvidos. Então, assim, é importante que a gente veja que a plenitude das faculdades só se dará na vida adulta. Na vida da criança ele está em desenvolvimento, né? Mas ele já demonstra algumas coisas dele, sim. Que consequências tem para o espírito o aborto? Para o espírito que está encarnando. O aborto, ele simplesmente perdeu aquela vida. Nulifica, né? Os espíritos falam que é uma existência nulificada. E ele vai esperar uma oportunidade nova para reencarnar. A questão é que o desencarne por um aborto pode ser uma coisa muito violenta para o espírito que está reencarnando. E isso pode estabelecer laços complicados entre a mãe e o bebê e as pessoas que estão circunscritas com aquela ação.
e tudo mais. Então, assim, são questões muito severas. E aí, quando eu falar de aborto mais à frente, a gente vai ter que ver aqui, ó. Kardec pergunta: constitui um crime? Ele pergunta na época dele. Constitui um crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? É interessante a gente observar o seguinte: os seus espíritos vão responder assim, ó. Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá um crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas que serviriam de instrumento para o corpo que estava sendo formado. Sempre quando a gente for contra a lei de Deus, a gente vai estar incorrendo num crime, né? As leis de Deus sempre estiveram disponíveis na natureza para o bem para quem é bem observador, né? Disse Allan Kardec também no Livro dos Espíritos. Então, o que a gente tem que entender? Eu sei que tem uma série de concepções hoje que fala do corpo da mulher e tudo mais, mas a gente está falando de uma verdade espiritual. Na concepção, o espírito já está ali junto ao óvulo. Se há uma interrupção, esse espírito tem que quebrar esses laços com a matéria. Isso é um desencarne, né? Então, assim, para essa visão espiritual, que é uma visão que o espiritismo traz, né, e que a gente entende como uma visão concreta e real e verdadeira, qualquer interrupção desse momento vai ser, de certa forma, se você está matando aquele espírito. Então, o que eu queria falar muito com vocês, assim, para agora, para os jovens, né? A gente tem que pensar muito nessas questões das relações sexuais que a gente pode ter, porque um bebê pode nascer, né? Tanto para o homem que está tendo relação sexual, tanto para a mulher, o menino que está tendo relação sexual, para o menino que está fazendo relação sexual. Porque nasceu uma criança, essa responsabilidade passou para aqueles que estavam naquele ato, tanto para a menina quanto para o menino. A gente sabe que tem muitos abortos que acontecem por falta de apoio à mulher que está ali, né? Ela está em desespero, não sabe o que vai fazer e tal, procura uma clínica e tal, porque ninguém apoiou ela. E isso está tudo contabilizado na espiritualidade. Quem não apoia, cadê aquele homem que estava naquele ato? Cadê a família? Cadê tudo em volta dela? Então todo mundo é responsabilizado. Mas a gente tem que entender que nessa questão o espírito já estava junto ao corpo. Se ele já estava junto ao corpo, então ele não pode ser interrompido. Na lei brasileira existe uma concepção: se uma mulher tiver um filho e ela doar para o Estado, ela não concorre em crime. Ela pode doar já no hospital. Por isso que se uma mulher tem um filho e ela joga em algum lugar, alguma coisa assim, isso constitui um crime, abandono de inocente. Então é muito importante para que a gente entenda isso. Eu sei que tem muitas circunstâncias muito graves de vida e aquela criança não está sendo desejada naquele momento. Por isso, mais eu reforço isso com vocês. A gente tem que se proteger, tem que usar camisinha, tem que estar bem orientado. Pode não ter o ato sexual. Galera, a intimidade entre um homem e uma mulher, né, entre uma menina e um menino, que se gostam, que são namorados ou que estão tendo naquele momento, eles não precisam ter um ato sexual. Porque você tem que saber. Tem duas questões, né? A gente pode ter ali uma transmissão de doença, caso não tenha camisinha, mas a gente pode ter uma concepção. Pode ter um nascimento de um bebê. Então a gente tem que estar muito tranquilo em relação a isso, para que a gente entenda que no Espiritismo a questão está circunscrita em relação a isso. Então a gente não pode transgredir nem essa nem outras, né? A doutrina de Jesus é uma doutrina de valorização da vida. Então a gente tem que estar muito atento a isso. Dado o caso que o nascimento da criança, se a mãe estiver em perigo, e aí quem salva? A criança ou a mãe? Então, o Espiritismo responde sobre isso também. A mãe, ela já está encarnada, né? O bebê, ou esse espírito que está reencarnando naquele momento, ele vai ter uma nova chance. Então, você salva a mãe. Então, isso não seria um crime. Se os dois estão em perigo de vida, você salva a mãe, deixa o feto morrer e vai reencarnar futuramente.
Então vamos aqui para nossa última pergunta. Tá aqui maior. Será racional ter-se para com o feto as mesmas atenções que se dispensam ao corpo de uma criança que viveu algum tempo? E aí os espíritos respondem: vende que tudo isso é vontade da obra de Deus. Trateis, pois, desatenciosamente coisas que deveis respeitar? Por que não respeitar as obras da criação, algumas vezes incompletas por vontade de Deus? Tudo ocorre segundo os seus desígnios. E ninguém é chamado para ser juiz. Então, assim, Deus tem seus planos, né? E a gente vê que tem reencarnações, tem uma série de leis. Então, a gente tem que respeitar todos os momentos. Um bebê não nascido, né, um nascituro, ele é considerado um espírito que estava ali na prova dele, né? E que, assim, apesar de ter vivido uma vida, assim, plena, né? Teve seus momentos e viveu um pouco de tempo. Por isso, todos os espíritos que estiverem encarnados, eles têm que ser muito desejados. Orar pelos bebês que estão na barriga é importante. A mãe conversar com o bebê é importante, falar que ele vai vir, que ela vai ajudar ele. O pai também, né? Porque, assim, vir para a vida não é simples, né? A gente sabe que pode ter provas muito grandes. Então, isso tudo é muito importante. E assim a gente finaliza a nossa aula. Essa questão da concepção, essa questão, né, da interrupção da vida, né, e a valorização da vida, são questões que a gente não vai falar muito aqui durante nossas aulinhas, né? Então, assim, são coisas que a gente precisa estar atento e entender a visão espiritual, né, que na verdade é uma visão plena, né, sobre as nossas vidas. Muito obrigado a todos. Vou fazer aqui a prece final e a gente vai encerrar aqui com a imagem de Jesus. Muito obrigado. Jesus, querido e amado Mestre, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Auxilia para cada um desses jovens. Ajuda, Senhor, a estarmos hoje, agora e sempre contigo. Muito obrigado pela oportunidade da aula, muito obrigado pela tua sabedoria, muito obrigado por tudo. Você, o nosso pastor, conduz nossa vida, nos ajuda a estarmos hoje, agora e sempre melhores. Muito obrigado, Jesus.